E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Danilo, estamos começando mais uma aula de geografia e o tema da nossa aula de hoje é sobre as geleiras. Nas últimas semanas nós estávamos estudando sobre as redes hídricas. Começamos estudando sobre os oceanos e mares, depois fomos para os rios. Na semana passada estudamos sobre as águas subterrâneas e hoje nós daremos continuidade e estudaremos sobre as geleiras, tanto que vocês estão vendo aqui no GIF, né? No slide aqui ao lado, aqui em cima, né? Aqui em cima, vocês estão vendo aqui uma geleira, né? Eu consegui colocar uma imagem em movimento aqui para vocês poderem visualizarem. Na semana que vem nós encerramos esse tema sobre as redes hídricas, os sistemas hídricos, falando sobre os lagos. Então, vamos começar conceitualizando esse tema e um bom estudo a todos vocês. Quero iniciar fazendo uma leitura de um texto e peço, por favor, que vocês acompanhem a leitura do texto. A geleira, também denominada de glaciar, então ela pode ter essas duas denominações, pode receber esses dois nomes, ou geleira ou glaciar, é uma extensa massa de gelo que se forma durante um longo período, podendo levar até 30 mil anos para se concretizar. Ou seja, uma geleira não é ela não é formada da noite para o dia. Uma geleira, como o próprio texto diz, pode levar até 30 mil anos para se formar. E a geleira ela vai se formando assim, camadas por camadas, camadas por camadas. Aquela neve que cai lá no inverno, nos países frios, ela não é geleira, porque quando o tempo esquentar, aquela neve vai derreter. Não vai ficar mais ali. Já a geleira não. A geleira nós vamos encontrar a geleira em regiões frias, em regiões de neve eterna. O que significa neve eterna? Regiões do planeta onde a temperatura é tão baixa que mesmo no verão a neve não derrete por completo. Continuando ali no texto, são mais comuns em lugares onde ocorre grande acúmulo de neve, sendo que esse fenômeno deve ser superior ao processo de degelo na região, ou seja, a geleira ela se forma em lugares onde ocorre muito acúmulo de neve. E mesmo com o aumento da temperatura e o derretimento dessa neve, o derretimento é menor do que o acúmulo, ou seja, acumula mais neve do que derrete. E como acumula muita neve e derrete pouco, essa neve vai acumulando e vai aumentando o nível e o tamanho da geleira. Essa neve é cristalizada e compactada, né? Como se ela fosse prensada assim, compactada em camadas, formando assim grandes blocos de gelo. Então a gente vê aqui nesse GIF, aqui do lado, a gente vê aqui uma geleira, né? Ali em processo de derretimento. Claro que a imagem ela está em velocidade. Claro que ela não derrete numa velocidade dessa. E a gente percebe ali o processo de derretimento da geleira. A gente percebe que a paisagem ali é uma paisagem muito fria. Ok? Vamos continuar? Existem grandes geleiras nas áreas planas próximo às altas latitudes, ou seja, lá nos polos. Então, tanto no Polo Norte quanto no Polo Sul, que nós vamos encontrar grandes áreas planas com grande concentração de geleiras. Ou seja, nas regiões polares, ou seja, Polo Norte e Polo Sul. A Antártica, que fica no Polo Sul, por exemplo, abriga a maior parte da geleira do planeta, ou seja, 14 milhões de quilômetros quadrados. Essa região é de suma importância, visto que aproximadamente 90% do gelo, que é uma fonte de água doce, está ali. Ou seja, 90% da água doce
está na onde? Na Antártica. E está em forma de gelo, está congelada. E os outros 10% estão distribuídos ali em outras geleiras, localizados em outros lugares do nosso planeta, em água subterrânea, em rios e também em lagos. Aqui nesse GIF, a gente vê aqui, ó, esse primeiro aqui que eu estou riscando, isso aqui é Antártico, ó. Então, a gente vê aqui a movimentação da formação de geleira, que é essa cor branca aqui. Quando ela aumenta, é porque está no inverno. Quando ela diminui, está no verão. Quando o gelo derrete. Aqui nós vemos uma outra paisagem de uma geleira. Continuando ali no texto, ele vai dizer assim, ó, outra grande geleira da Terra é a Groenlândia, localizado na América do Norte. No entanto, é um território dinamarquês, ou seja, é um território que pertence à Dinamarca. Um país ali da Europa, mas esse território está na América do Norte. Vou até circular aqui, ó, outra grande geleira que fica ao norte, bem próximo do Polo Norte, que é chamado de Groenlândia. Nós temos algumas paisagens, né, da Groenlândia, algumas regiões muito montanhosas e onde há um acúmulo muito grande de geleiras. Apesar da necessidade de se preservar as geleiras para manter o equilíbrio ambiental do planeta, o homem, através de suas modificações na natureza, tem provocado o degelo de várias delas. O aquecimento global tem promovido uma redução drástica da camada de gelo em torno do Oceano Ártico. Então, o aumento da temperatura na Terra tem provocado o quê? O degelo das camadas de gelo no Oceano Ártico, que fica no Polo Norte. Como a gente vê aqui neste exemplo, nesse GIF. Então, as geleiras, as grandes camadas, os grandes blocos de geleiras localizados lá no Polo Norte, no Oceano Glacial Norte, está derretendo, porque a temperatura está aumentando. Vou repetir aqui, ó, o aquecimento global tem promovido uma redução drástica da camada de gelo em torno do Oceano Ártico. Especialistas afirmam que essa região tornou-se cerca de 40% mais fina e sua área teve uma redução de 14%. Ou seja, a geleira que talvez tinha uma espessura deste tamanho, ela diminuiu cerca de 40%, ficou mais fina. E a sua área teve uma redução de 14%. Houve uma diminuição. 14% é muita coisa. Já a Antártica, que fica ali no Polo Sul, onde tem a maior concentração de placas de geleira, por sua vez, num curto período registrou um degelo de 3.000 km², consequência de uma elevação de 2,5 graus Celsius. Então, só o aumento da temperatura e aumentou só 2,5 graus Celsius. Na temperatura ali já ocasionou a redução, já causou o degelo de 3.000 km² da Antártica. Esse fato gera uma espécie de transtornos. Por quê? Quais são as consequências desse degelo? Quais são as consequências desse degelo? As consequências é o quê? O aumento do nível dos oceanos. Se o gelo derrete, o que vai acontecer com as águas do oceano? Vai subir. É a mesma coisa quando a gente vai tomar um refrigerante, aí a gente coloca lá um Didio de Guaraná, ou então uma Coca-Cola, ou uma Pepsi, aí a gente vai tomar um refrigerante e está um pouquinho quente. Quando a gente percebe que o refrigerante está um pouquinho quente, o que a gente faz? A gente vai lá na geladeira, pega o gelo e coloca no refrigerante. Então aquele gelo,
por exemplo, vamos supor que ele seja geleira. Só que quando aquele gelo cai ali, ele começa, quando a gente coloca o gelo no refrigerante, ele começa a derreter. Se nós não tomarmos o refrigerante, o que vai acontecer? Aquele gelo que derreteu ali, que está flutuando ali no refrigerante, ele vai derreter, vai aumentar o nível de líquido dentro do copo e vai derramar. É assim que acontece. Ou seja, com o derretimento das placas de gelo da Antártica e até lá no Polo Norte, vai fazer com que aumente o nível das águas oceânicas, provocando também o desequilíbrio na cadeia alimentar e a morte de animais, porque existem vários tipos de espécies de animais que vivem e dependem deste ambiente, né? Esse ambiente formado pelas geleiras. Mas aí você deve perguntar, professor, o que está causando esse aumento da temperatura? O que causa o aumento da temperatura é o efeito estufa. Nós vamos estudar até um pouquinho mais à frente, mais detalhado sobre o efeito estufa, quando, por exemplo, nós produzimos principalmente o gás carbônico, que é o CO2, por exemplo, ali no escapamento do carro, quando a gente faz uma queimada ali, lá no terreiro, a gente junta as folhas, põe fogo, aquela fumaça, a poluição vai para a atmosfera que prejudica a nossa atmosfera, deforma a nossa atmosfera, cria buracos na nossa atmosfera e os raios solares entram dentro do nosso planeta sem ser filtrado pela atmosfera. Por quê? Ocorreu a produção, a criação de buracos na nossa camada de ozônio, que está na nossa atmosfera. Como o Sol não é filtrado, o Sol entra direto no nosso planeta. Quando o Sol é filtrado, ele não entra totalmente dentro do nosso planeta, porque o Sol ele é filtrado, então parte dele entra no planeta. Como nós temos um buraco na camada de ozônio, o Sol entra direto. Então entra muita quantidade de Sol, o que aumenta a temperatura dentro do nosso planeta, o que provoca o derretimento da camada de ozônio. Lembrando que o que causa esses problemas, essas deformidades, o buraco na camada de ozônio é o excesso de poluição. O excesso de poluição na atmosfera, na nossa camada de ozônio. A mesma coisa aqui, ó. Estou usando uma camiseta, ela me protege, por exemplo, do sol. Estou aqui protegido do sol. Se eu andar aqui na rua, vou estar protegido do sol. Mas se, por exemplo, fizer um rasgo bem aqui, ó, e sair andando para o sol, depois que eu tirar a camiseta, onde estava o rasgo, o buraco, vai estar o quê? Um pouco mais queimado por causa do sol. E é assim que funciona a camada de ozônio. O planeta Terra é como se tivesse uma camiseta como essa. E quando se produz muita poluição, é como se criasse vários buracos na camiseta. E ela para de proteger o planeta. Mesma coisa se fizer um buraco aqui na minha camiseta e ficar no sol o dia inteiro, né? Onde tem um buraco, vai ficar desprotegido. A gente vê aqui uma imagem. Essa imagem foi apresentada pelo Greenpeace. Essa região é a região ali da Patagônia, uma região localizada ali na Argentina, bem ao sul da Argentina, bem próximo da Antártica, que vai mostrar aqui, ó, a faixa de tempo 1928 e 2004. Então, em uma faixa de tempo que podemos dizer que é até curta, menos de 100 anos, olha o tanto que a geleira derreteu. Nesta área aqui, ó, 1928, olha o tanto de gelo que tinha. Provavelmente tinha camadas e camadas, metros e metros de camadas de gelo. Olha em 2004. Não restou praticamente nada nessa região aqui. Isso é consequência do aumento da temperatura dentro do nosso planeta. Aqui eu trouxe uma outra consequência do aumento da temperatura que causa o derretimento das geleiras e que aumenta o nível médio das águas oceânicas. Cidades no mundo inteiro vão desaparecer, porque elas estão ali, principalmente as cidades que estão na parte costeira,
que tem um mar ao seu encontro, que tem praias, cidades próximas ao mar vão desaparecer, porque a água do mar vai aumentar e vai invadir, e vai ocupar as zonas urbanas, os espaços onde antes não tinha mar. Com o aumento da água, essas cidades deixarão de existir. Existe um país lá na Oceania chamado Tuvalu, depois vocês pesquisem no Google ou no YouTube, coloquem lá Tuvalu, é uma ilha que fica no Oceano Pacífico, é um país de 11 mil habitantes. Eles fizeram uma análise, uma pesquisa que com o aumento do nível dos oceanos, até 2070 Tuvalu vai deixar de existir. Então um país com 11 mil habitantes, um pequeno país, né, um micropaís, ele vai deixar de existir em menos de 100 anos, por causa do aumento do nível médio das águas do mar, provocado pelo aquecimento global. Olha o que o texto vai dizer. Portanto, a manutenção das geleiras é uma forma de se preservar a vida de várias espécies e em diversas regiões do planeta. Isso só será conquistado com a mudança no modo de produção e consumo dos humanos, minimizando o lançamento de gases do efeito estufa e contribuindo para a redução do processo de aquecimento terrestre. Uma das formas de se diminuir a destruição do nosso meio ambiente e diminuir o lançamento de gás carbônico na atmosfera é o que? A gente substituir os combustíveis fósseis. O que seriam esses combustíveis fósseis? A gasolina, o diesel, o álcool. Diminuir a poluição da atmosfera. Hoje existem já os carros elétricos, já existem alguns aviões elétricos também. Existem algumas empresas que que poluem, mas para compensar essa poluição, ela refloresta áreas, diminuir a destruição das florestas, porque as florestas, as árvores, elas ajudam a quê? A filtrar o nosso ar, a diminuir essa quantidade de poluição. Então, o ser humano ele precisa diminuir, ou melhor, parar de produzir impactos, de poluir o meio ambiente. Tem que parar de poluir o nosso ar, né, o nosso meio ambiente, para poder preservar as nossas geleiras. Aqui tem um outro exemplo, que nós temos o continente americano, na região da América do Sul, atualmente. Se houver o aumento do nível médio das águas oceânicas provocado pelas geleiras, se aumentar 200 metros, olha só, aqui o Brasil está aqui, ó. O Brasil está nessa região aqui, ó, mais ou menos. Olha só, essa parte branca aqui, ó, é onde o mar ocuparia, ó. Cidades litorâneas todinhas, ó, deixariam de existir. Vitória, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Santos em São Paulo, Maceió, Salvador, Recife, Natal, Fortaleza, cidades litorâneas ali deixariam de existir. Manaus no Amazonas, Belém no Pará, Rondônia fica mais ou menos aqui, ó. O mar chegaria até Porto Velho, segundo pesquisadores. Então Porto Velho passaria a ter praia. Isso não seria bom, porque para Porto Velho ter praia, destruiriam dezenas ou milhares de cidades pelo mundo todo. A gente vê aqui, ó, o Oceano Atlântico entraria para dentro do continente. Cidades como aqui, por exemplo, aqui é a Catedral Metropolitana do Rio de Janeiro. É um exemplo, né? Esse aqui é só um exemplo. Como ficaria o Rio de Janeiro? Ficaria pior do que isso, né? O oceano aumentaria muito mais. Ele encobriria toda essa igreja se aumentasse para mais de 200 metros de altura, né? Caso derretesse grandes quantidades de geleiras. Então, pessoal, é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês entrem em contato comigo, a gente vai esclarecendo. Vou deixar um exercício, um texto de apoio. Peço que vocês leiam o texto de apoio, façam as atividades. Eu quero que vocês assistam
essa videoaula. E quem comentar esse vídeo aqui lá no YouTube, nos comentários, quem comentar lá, ó, professor, aqui é, por exemplo, aqui é o Danilo do 6º B. Só coloca o primeiro nome e a turma. Se você comentar esse vídeo aqui, eu vou dar um pontinho. Só para eu saber se vocês assistiram até o final. Tá? Beleza? Qualquer coisa, estou à disposição. Feliz Natal e até a próxima.